Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa FECOV. Nessa segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. A gente recebe vocês de braços abertos. A nossa Casa FECOV recebe a todos de braços abertos. E para a gente começar a nossa reunião de hoje, a gente vai ler o livro Vinha de Luz, pelo Estudo de Emmanuel. Quem trouxe para nós foi Francisco Cândido Xavier. A lição que vai sair para a gente hoje é a lição 39, em que perseveras. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:42. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados, como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo, onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos, onde os sinais públicos das vozes celestiais, onde os leprosos limpos e os cegos curados, a oportunidade do Senhor continuam fluindo, incessante sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos, na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista. Comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que a direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuramos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Então, meus irmãos, essa nossa lição de hoje, ela vai ficar para a reflexão, para as nossas reflexões. A gente vai pedir aos irmãos agora para fecharem os olhos e levarem o seu pensamento ao Passo Pai Maior, onde faremos a nossa prece de abertura. Pai de infinita bondade, Jesus, amado amigo, espiritualidade, mentores da nossa Casa FECOV. Mais uma vez, estamos aqui hoje, virtualmente, dentro da nossa Casa FECOV, começando mais uma reunião de estudos, reunião de aprendizado, reunião de buscarmos mais conhecimentos, pedindo ao Mestre que continue nos direcionando, nos esclarecendo as dúvidas, nos dando a oportunidade de aprendermos mais um pouco. Pedimos, Mestre, que continue direcionando os trabalhos que a nossa Casa FECOV está começando neste momento e as demais casas espíritas, que todas elas, junto com seus mentores e amigos espirituais, possam estar direcionando todos os trabalhadores para que as tarefas alcancem o objetivo desejado. Pedimos, Mestre, que abençoe nós que estamos nessa reunião hoje, aqueles irmãos
que não poderão estar conosco, e todos os nossos irmãos desencarnados, que com certeza estarão presentes. Pedimos pelo nosso expositor da noite, o Jorge, pedindo que a espiritualidade amiga possa estar direcionando para que ele possa estar passando as suas informações, o seu estudo com clareza, para que possamos aprendermos mais um pouco. E pedimos, mestre, para que a nossa reunião transcorra com a tranquilidade que sempre foi. Amém. Amém. Então, meus amigos, meus irmãos, boa noite, Jorge, seja bem-vindo à nossa Casa FECOV. Bem-vindo a todos. E vamos deixar a palavra com o Jorge. E os irmãos que quiserem como fazer os comentários ou fazerem as perguntas, caso tenha, é só colocar no chat que a gente vai passando para o Jorge no final da nossa reunião. Ok? Então, a gente agradece a todos a presença. Jorge, a palavra é toda sua, o estudo é seu, bom estudo, estamos aqui caso precise de alguma coisa. Beleza. Então, boa noite, gente. Espero que estejam todos bem. Se eu estiver olhando um pouquinho para o lado aqui, é porque eu estou com a minha colinha aqui. Então, vamos começar, né? Vamos conversar sobre tolerância religiosa no lar. E eu queria começar lendo um versículo. É o versículo da primeira carta de Paulo aos Timóteos, o capítulo 5, o versículo 8, que fala assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, a gente já começa com esse versículo, porque ele vai ser a base para a nossa conversa de hoje, para o nosso estudo de hoje, que ele vai tratar sobre essa tolerância religiosa dentro do lar e essa força de sermos exemplo dentro da nossa casa. Mas é claro, a gente tem que começar primeiro pelo o que é tolerância, né? É muito difícil a gente olhar e falar assim, mas tolerância, eu tenho que aceitar tudo, eu tenho que... Não, a gente vai entender um pouco sobre o que é tolerância, mas vamos partir do ponto que a gente conhece, né? A gente conhece a intolerância, a gente sabe o que é ser intolerante. A intolerância, e principalmente a religiosa ou as de conceito, ela surge muito nesse encontro de nós com alguma ideia. E essa ideia nos absorve de forma tão grande, de uma proporção tão gigante, que a gente acredita que além daquela ideia não existe nada. Então, isso é o princípio do fanatismo. Então, quando você cultiva uma ideia, cultiva uma percepção como a mais correta de todas e que ninguém pode sair desse limite, você está caindo nesse fanatismo pela ideia. A gente está considerando ideias muito mais do que pessoas. E aí que a gente vai encontrar um pouco do que é a tolerância. Segundo o Pensamento e Vida, no capítulo Tolerância, a tolerância é a gente vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão, com esquecimento de todo o mal. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal, com serviço incessante no bem. Então, a tolerância trazida pelo Emmanuel no Pensamento e Vida, ela tem duas etapas: esquecimento do mal e trabalho incessante no bem, serviço incessante no bem. Mas, peraí, então, você está falando que eu tenho que esquecer o mal, eu tenho que deixar o mal de lado, eu não posso pensar. Não, a possibilidade de falha o outro erra quando a gente começa a compreender os nossos erros. Então, como a gente olha para alguém que está sendo intolerante quanto a uma nossa, está aplicando uma percepção do que por esse cerceamento de
de ação. Mas a gente pergunta, beleza, que esqueceu o mal, eu tenho que fazer o serviço do bem. Então, a gente necessita desse cumprimento desse serviço do bem para movimentar o que nós somos. Então, o Emmanuel coloca a condição do serviço do bem. Não é aceitar o mal, não é aceitar o mal, é esquecê-lo. Como no capítulo 4 do Boa Nova, quando Jesus está conversando com José, Jesus fala uma frase que ficou muito marcada para mim. Assim. Ele fala que quem cai sobre o nosso irmão é o mal. O nosso irmão ainda permanece de pé. Então, ele trata a diferença entre a ação e o ator. Ele trata a diferença entre o crime e o criminoso. Ele trata a diferença entre a culpa e o culpado. Então, quando a gente resume uma pessoa através de um pensamento, através da ideia que a gente tem cerceadora de limites, a gente coloca um limite. A pessoa passou aquele limite, a gente resume aquela ação que transmite ao é o que está. Se a gente for pensar qual seria esse texto, a gente veria que fosse essa baixa em todas as coisas, a gente vai filtrando a tolerância. Se eu passar dessa barragem, desse. Então, no capítulo tolerância, fala a seguinte frase que explica para a gente, dá para entender melhor o que é tolerância e esperança. Com eles, toda compreensão nas horas do observar a coerência para que os diques da tolerância não se esbarronem, corroídos pela displicência sistemática, patrocinando a desordem. Está na Opinião Espírita, no capítulo Tolerância e Coerência. Então, para que não haja desordem, é necessário que seja tolerante e coerente. Coerente com o quê? Se alguém cometeu um crime, eu sei daquele crime, eu não tolero aquele crime. Então, o que eu vou fazer? Agir de acordo com as consequências daquele crime. Então, vou informar as autoridades necessárias para que aquele crime seja ressarcido, né? Para que possa entrar em sobre a lei de Deus. E à medida que a gente vai ganhando compreensão com a lei de Deus, a nossa tolerância passa a ser necessária e ciência. Então, quando a gente entra no amor, a nossa tolerância está sujeita à lei de amor. Então, compreensão e a desculpa entram na lei do amor. Entram sim. Mas a compreensão da responsabilidade que se deve cumprir para com os atos que foram exercidos também. Deus exerce isso com a gente com muito amor e carinho. Então, a gente tem que lembrar da compaixão de Deus para conosco. Então, a tolerância ela é regida por esses dois aspectos. A gente vai esquecer o mal como esquece o mal. Faz o bem. Não foca no erro, foca em o que eu posso fazer para contribuir para o bem. Então, nessa contribuição, a gente vai conseguir fazer com que o mal se diminua através das nossas próprias ações. Porque, às vezes, não é nosso papel dar o julgamento e a pena daquela ação. Uma pessoa executou uma ação que eu não consigo ter nada sobre aquela ação. Eu não consigo fazer nada sobre aquilo.
Então, eu vou ficar apontando aquilo, mostrando aquilo, focado naquilo. Não, a gente faz o bem, vou fazer a minha parte, eu vou continuar, porque eu tenho a fé em Deus, eu acredito que aquilo vai ser tratado, mesmo que seja com a lei. O que eu posso fazer? Informar as autoridades. Informe as autoridades. Cumpra o seu papel para com que a tolerância não caia naquele grande dilema, né? Se eu tolero tudo, eu tolero a intolerância. Então, eu não posso tolerar a intolerância sendo coerente com aquilo que eu aprendi sobre as leis de Deus. Então, entrando aí na tolerância, é compreensão, a desculpa e a coerência. Nós temos esses três fatores que juntos formam a tolerância. E no mesmo capítulo Tolerância do Pensamento e Vida, é trazido para a gente que o mal é a prova da tolerância. Então, quando acontece o mal, faz com que a gente compreenda em que estágio de tolerância nós estamos. Então, mas o que é o mal, né? O que é o mal? O que é o bem? O que é o mal? São coisas que a gente tenta mensurar, né? Tenta pensar o que é o bem, o que é o mal, e tem várias relações filosóficas sobre o que é o bem e o que é o mal. Mas no Ação e Reação, em uma conversa com o André Luiz, um dos espíritos que está com ele, fala assim: vamos esquecer os labirintos da filosofia, vamos ir para a parte prática. Bem, amigo, o bem é o progresso, é a felicidade, a segurança, a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. Então é felicidade, segurança, justiça para todo mundo, para tudo, para com todos. Então, o bem é isso. E o que é o mal? E ele segue falando o que é o mal. O mal é tudo isso resumido a nós mesmos, ao nosso pensamento, ao nosso julgamento. Às vezes, o que eu acho que é bom, para mim, eu resumo tudo ao bom, não é bom para o todo. Então, vou dar um exemplo. Alguém desviou verba da alimentação das crianças, por exemplo. Aquilo é bom para ele, porque ele vai ter mais recurso, ele vai distribuir para a família dele, vai distribuir para as pessoas que estão ao redor dele. É o bem, ele sente que está fazendo bem, mas ele está tirando de crianças para poder suprir a sua própria família. Então, isso é o bem na cabeça dele, mas não é o bem em geral, não é o bem para todos. Então, quando a gente for tratar do bem, a gente tem que pensar que tem que ser o bem dentro das leis divinas. Na Gênesis, o Kardec traz para a gente que o mal é a saída a transgressão das leis, transgressão das leis de Deus. Então, quando a gente transgride uma lei de Deus, é natural que a gente tenha que ressarcir aquela transgressão, que a gente tenha que lidar com as consequências daquilo. E é com muito amor que Deus faz com que as consequências daquilo possam ser inseridas no nosso caminho para que aprendamos. Deus ele está sempre nos dando o necessário para o nosso aprendizado. E para o nosso aprendizado como espíritos, um dos locais onde a gente tem um maior aprendizado, o aprendizado inicial, é a família. Então vamos para a família. Eu falei da tolerância, a gente vai falar sobre a família e mais para frente a gente vai falar sobre a diversidade religiosa. A gente vai tratar os três, mas vamos continuar. O que é família? Segundo o dicionário, família é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. É um grupo de pessoas com ancestralidade em comum. É um grupo de pessoas unidas por convicções ou interesses ou provindas de um mesmo lugar. Então, ele traz família em três níveis, né? Se estão convivendo numa mesma casa, ele trata o dicionário traz para a gente que é uma família. Está convivendo sob o mesmo teto, está todo mundo ali andando seus dias, vivendo seus hábitos, vivendo seu cotidiano. Isso é uma família. Pessoas com a mesma ancestralidade. Então, traz a questão consanguínea para a nossa conversa.
Então, a família também é a parte consanguínea, mas é só a parte consanguínea? Não. Pessoas também que entram em comunhão com os nossos pensamentos, convicções, com os nossos interesses, a gente também pode chamar de família. E a gente tem sobre esses aspectos algumas diferenças, né? A gente pensa, pô, mas teria como ter um lar sem ninguém consanguíneo? Tem. Orfanatos, por exemplo. Às vezes tem um irmão ou outro, mas ali dentro é uma família vivendo. É uma família convivendo ali. Então, a gente tem a construção da família baseada no convívio. A família primordial, a família que a gente mais conhece é essa do convívio diário. Existem a extensão dessa questão sobre as convicções e o entendimento sobre família universal. Mas é necessário que a gente compreenda no micro para se expressar no macro. Então, é necessário que a gente compreenda pai e mãe numa família para tentar compreender o que é Deus a partir disso. Então, a gente traz para um universo mini para ver se a gente consegue aplicar para mais gente, né? Então, se a gente aprende a amar o nosso irmão dentro de casa, se a gente aprende a ter a relação com alguém que convive o dia inteiro com você, consegue ver seus erros, seus acertos, consegue compreender muito bem quais são as suas manias, quais são as suas preferências, faz com que você comece a perceber as outras pessoas de um modo diferente. Então, a gente traz para um micro para poder conseguir expandir para o macro. Um exemplo muito legal que eu gosto de dar é o Francisco de Assis, um dos livros, um livro que fala da biografia dele, que é ele vai conversar com a mãe dele, ele senta com a mãe dele antes dele tomar o caminho em direção ao que ele precisava fazer mesmo. Ele vira para a mãe dele e fala: Mãe, eu te peço perdão, porque a partir de agora, quando eu começar a minha caminhada, eu vou ter que te amar vou ter que amar as outras mães da mesma forma que eu amo você. Não há um exclusivismo ali. Então, ele vai ter que estender aquela relação de laço mãe e filho para as outras mães que ele vai encontrar pelo caminho. Isso é uma resignação muito forte em relação ao nosso orgulho. Porque a gente olha para nossa mãe e fala assim: eu nunca vou amar outra mãe, outra mulher igual a minha mãe. Ou amo meu pai, ou amo meu irmão, ou amo meu avô, minha avó. Eu não vou conseguir estender esse amor para todos, numa intensidade proporcional à intensidade que eu dou no laço de família. E é muito legal quando no Pensamento e Vida o Emmanuel traz para a gente que a família consanguínea entre os homens ela pode ser parecida com o centro de essências dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Então, tem uma teoria aí que fala que a gente é a soma das 5 pessoas com que a gente convive. Na verdade, as pessoas que estão com a gente que são reflexos das coisas que nós necessitamos para crescer, para se melhorar, para aprender. Porque Deus não perde a oportunidade de te dar ferramentas o suficiente para você evoluir da melhor forma possível. Então, ele te entrega relações que serão ricas em experiência, serão ricas em crescimento, serão ricas em entendimento. Mas não significa que essas relações sempre serão tranquilas. Porque os laços que a gente traz, a gente espírito, é criado simples e ignorante. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai se tornando complexo. A gente erra com o aqui, fica devendo ali, alguém erra com a gente fica ressentido aqui, e vai criando aquele bolo de laços mal traçados. São laços que não foram bem ajustados. E a gente ainda não consegue expandir para o amor, porque esses laços desajustados a gente não conseguiu compreender com eles o que a gente precisa melhorar. E eles vêm para poder dar essa oportunidade para a gente melhorar, para a gente poder crescer. Então, independente de como é composta a família, as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, essas pessoas que vivem debaixo do mesmo teto que você,
são parte de reflexos seus. São reflexos que a gente foi trazido para poder enxergar, né? Mas o que é reflexo, né? No capítulo 1 do Pensamento e Vida, ele fala que a mente é o reflexo da vida em toda parte. Então, todas as experiências que você tem, todas as experiências que você viveu, todas as coisas que você fez até o momento, todos os vícios e virtudes que você compartilha estão dentro de você. E você está refletindo constantemente tudo que acontece à sua volta. Então, todas as circunstâncias que acontecem com você serão refletidas, você se tornará o reflexo dessas circunstâncias absorvidas por um ser, trabalhadas, compreendidas ou não, vivenciadas ou não, e serão e auxiliarão na sua construção como espírito. Então, o reflexo de quem você é exatamente a ideia de que o que você precisa para se construir é trazido pela família que está em volta de você. São esses que farão com que você se melhore, farão com que você cresça. Então, quando ele fala do reflexo, eu vou trazer a ideia do reflexo do pensamento e vida, que ele fala: a mente é o espelho da vida em toda parte. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra comanda as ações. Então, a emoção vem, o estímulo aparece, a gente traz para dentro, a gente cria-se uma ideia, determina uma atitude e geração. Então, nem sempre as relações serão fáceis, mas aquele estímulo externo está sendo feito para que você consiga construir algo dentro de você para aprender a lidar com aquela relação. Às vezes vai necessitar um afastamento, vai necessitar um afastamento. Mas é você que vai ter que aprender o porquê daquele afastamento. Eu quero afastar só por afastar. Afasta só por afastar sem compreender o que aconteceu ali, o porquê que é que... O que é que está passando a sua tolerância? Quais são os limites que você traçou diante daquele contato? Para não se causar o mal, é necessário que se afaste. Então, depois você compreende, eu fui muito duro sobre essa questão aqui. Eu não aceitei um pensamento vindo dali. E é muito duro a gente pensar assim, então fui eu que não dei conta. Mas lembra, a relação é um laço que liga dois. E esse laço, ele precisa ser fortalecido. Por mais que um dos dois tente, se os dois não conseguirem traçar esse laço, ele não vai se fortalecer mesmo. Ele, às vezes, vai dissipar por um certo momento. E é assim que amigos, irmãos, pais, mães se tornam inimigos. Se dispersam até poder se reencontrar lá na frente, quando eles estiverem em condições virtuosas de se compreenderem, de perceber que, olha, nossa, brigava com você por conta de coisa pequena que nem me faz mais valor. Volta pro meu círculo, volta pro meu laço. Vamos reencontrar e refazer as coisas. Então, a família, ela é esse reflexo para que a gente possa se construir e construir esses laços que vão se estender ad infinito, que vão se estender de forma constante. Então, vai ter espíritos novos que vão entrar no nosso perímetro de entendimento? Sim, vão. Mas eles não têm uma relação tão forte com os reflexos que a gente tem quanto aqueles que já estão perto da gente. Aqueles que já estão perto da gente, eles trazem estímulos diretos a quem nós somos. Eles são reflexos vivos do que nós precisamos. Então, essa é a família. Essa é a construção da nossa família. Vou pegar uma parte no Reformador de 1962 que fala assim: ajudemos sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram o nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela,
as nossas principais testemunhas de quitação. Então, as pessoas que acompanham as suas dificuldades, as pessoas que estão próximas quando você vence as coisas ou quando você é derrotado, em geral, são seus familiares. Não falo só do momento da vitória. Às vezes você venceu e não tem ninguém para comemorar com você, você está em outro lugar, você está em outro. Mas quem compartilha da caminhada? Quem é que estava ali nos cafés da manhã? Quem é que fez o café e você só foi lá pegar a xícara? Quem é que chegou para te cobrir quando você estava deitado de noite? Quem te acordou quando estava dormindo na sala assistindo TV? Ou quem te acordou em cima de um teclado porque você passou a noite escrevendo alguma coisa que você precisava escrever? Quem te acompanhou nessa caminhada? Enxergando assim, a gente passa a ver pessoas e não ideias. E quanto mais a gente enxergar o próximo como pessoas, como seres humanos, a gente consegue enxergar que elas falham, elas têm os limites dela, igual nós temos. Então, é confortador enxergar no outro pessoas. É muito comum quando a gente cresce a gente enxergar pai e mãe como heróis, né? A gente vai enxergando, são tão batalhadores, eles fazem tanto, eles sempre estão felizes, sempre estão alegres ali, querendo entregar as coisas, mas à medida que você cresce, você vai vendo as dificuldades, e vai vendo os deslizes, e vai vendo as derrotas, as perdas, e como eles lidam com aquilo, como eles fazem algo que você discorda completamente, e, e cria aquela ideia de, olha, eles falham, então eles são próximos de mim. Eles estão mais perto do meu coração. Eu consigo enxergar nas falhas dele os reflexos das minhas também. Porque às vezes no contato com as falhas dele é que eu vejo a minha. Então, às vezes é necessário que a gente enxergue a trave no nosso olho ao invés de enxergar o argueiro no olho do nosso irmão. É necessário que a gente consiga ter essa perspectiva sobre a família e o quão importante ela é. Ela é tão importante, mas tão importante, que o Cristo, Jesus, ele passou 30 anos em família. Ele passou só 3 anos convivendo a sua vida pública, vivendo a sua vida pública mesmo. Os outros 30 foi na carpintaria com José, em casa com Maria, conversando com seus primos, com as suas tias, convivendo naquele local onde ele vivia e interagindo com as pessoas mais próximas possíveis, auxiliando os mendigos que estavam na estrada e passavam próximo à sua casa, brincando com alguns meninos ali, fazendo labor com o pai, escutando o pai dar instrução, mostrar para ele o coordenador do nosso orbe. Olha para você ver. O cara que criou o nosso planeta, ajudou o engenheiro lá, conseguiu pensar. Ele estava aprendendo carpintaria com José. Então, dá para entender um pouco do que era necessário. Então, se a nossa família é o reflexo de quem somos, a família do Cristo também. José, Maria, João, o Batista. Então, nós temos ali a mostra mesmo de Deus que a lei serve para todos. A lei é para todo mundo. E ninguém está acima dela. A lei de Deus está para todo mundo. Então, todas as famílias que a gente encontrar serão reflexos nossos. E sendo reflexos nossos, a gente tem muita coisa com que aprender. E então, falamos bastante sobre família. Agora nós vamos entrar um pouquinho sobre o que é religião. E no finalzinho a gente vai conversar um pouco sobre a amarração dessa tolerância religiosa no lar, né? Então, para a gente poder entender o que é religião, a gente vai entender a partir do nosso ponto de vista, né? Do nosso ponto de vista que eu falo a partir dos pontos de vista trazidos pela religião dos espíritos. Então, vou pedir um auxílio para o Emmanuel aqui, e que ele fala assim: o que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião e as religiões.
A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens falíveis, imperfeitas, como eles próprios. Então, o Emmanuel aqui traz para a gente uma distância muito grande entre religião e religiões. Então, o Espiritismo, ele é uma religião. Ele é um pensamento que vai ligar a gente ao Criador. O movimento espírita é uma religião no ponto de religiões. Então, nós temos pessoas trabalhando no movimento, temos pessoas trabalhando na nossa casa, mas esse movimento ele é falível. Ele tem suas dificuldades, tem as suas formas, assim como todos os outros, assim como todas as outras organizações que são construídas. Se a gente voltar lá no Caminho da Luz, a gente vai ver uma percepção diferente sobre as religiões. Porque o A Caminho da Luz ele tenta trazer para a gente a história de como as religiões se desenvolveram e onde elas tiveram a sua maior dificuldade. Qual foi o ponto que fez com que elas não conseguissem cumprir com o que elas estavam sendo propostas? Ou que elas tivessem uma grande dificuldade com que elas tivessem que continuar de certa forma, ou elas perdessem completamente sua essência. Então, no A Caminho da Luz, ele conta essa história da espiritualidade, do contato criador, desde lá do início até os dias de hoje. Sim, ele fala do futuro, ele fala de como deveríamos nos portar se não quiséssemos nos perder nos propósitos de Deus. Se a gente quer que a árvore do Evangelho, que foi transplantada para o Brasil, continue seu movimento e sua força. E a gente vai trazer isso pontuado dentro do nosso próprio lar. Então, o que são as religiões? Se a gente pegar todas as religiões, a gente vai ver perspectivas diferentes sobre uma visão filosófica do que é religião. A gente vai pegar perspectivas diferentes de como é o pensamento da ciência sobre a religião. A gente vai ter o racionalismo que é desenvolvido, pensamento mais factual. Olha o fato, observa o fato e retira-se um pensamento daquele fato. E também a gente vai ter o próprio sentido de ligação com Deus. Mas eu estou falando que eu falei que ele não o espiritismo não é religião em questão de organização, porque não sou eu que falo, é o Kardec. No livro O que é o Espiritismo, ele traz para a gente o que é o Espiritismo. Ele fala, olha, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Opa, peraí. Uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ele não falou nada de religião aqui. Ele fala assim, vou continuar a leitura aqui. Ciência de observação e doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste na relação que se estabelece entre nós e os espíritos. Então, encarnados ou desencarnados. Então, essa perspectiva. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas relações. Olha para você ver, ele falou só de ciência e filosofia. Onde encontra? Onde está aí a religião? Onde? Nessas consequências morais que dimanam dessa relação. É muito interessante porque o Kardec, no Livro dos Espíritos, se você for olhar, ele vai falar de Jesus muito lá para frente. Jesus entra nas perguntas mais para frente, assim, 171, 163 ali, ele entra naquele ponto ali. Mas por que ele entra naquele ponto? Porque ele estava questionando quem é o modelo mais perfeito. E quando responde Jesus, ele tem um ponto de partida. Ele tem aonde buscar. Então ele entende o porquê de ter se construído uma organização em volta dos ensinamentos daquele homem. E a partir dessa observação é que ele vai pegar as consequências morais. Então, a religião tem tudo a ver com as consequências morais. E é esse fortalecimento da interação com os espíritos e a filosofia atrelada às consequências morais que a gente vai encontrar a religião, que é o contato direto com Deus. É o que vai trazer o nosso pensamento em encontro ao Criador.
Não tem como a gente não acreditar em um Deus quando se vê que a morte não é o fim. Não tem como. Quando você tem um contato com o Espírito, ou tem essa percepção de que a vida continua, tem que ter algo maior que nós. Mas isso vem lá de trás, desde os primitivos, que encontravam Deus nos fenômenos do ambiente. A chuva, o trovão, no nascer do sol. E isso vai se melhorando, essa interação, durante o passar dos anos. Voltando ao caminho da luz, nós temos hinduísmo, racionalismo, a gente tem várias vertentes que vão caminhando em direção à espiritualidade, em direção à ciência, em direção à filosofia, e no espiritismo a gente encontra a junção desses três fatores para que a gente compreenda o nosso pensamento em direção a Deus. Para que a gente compreenda o que é Deus. E é aí que ele se encontra como religião. E quando é fundado a Associação Espírita Parisiense, lá atrás, eles têm algumas coisas para trazer para a gente. Mas primeiro eu vou ver qual é o ponto que Kardec pega para poder trazer em relação ao Cristo mesmo. Porque no Caminho da Luz, spoiler aí, as religiões falham por se focarem nas diferenças, nas dissensões. É assim que ocorre, é assim que acontecem as coisas. Quando se foca nas diferenças, a gente esquece de olhar o que é que nós concordamos. E para isso, Kardec, no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer para a gente o aspecto que ninguém discorda. E é aí que ele pega o cerne de tudo e fala assim, olha, muito bem, a gente pode dividir em 5 partes as coisas que são da vida de Jesus. Sim. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. Então, são 5. O Evangelho segundo o Espiritismo vai focar nos atos comuns? Não vai focar nos atos comuns. Por quê? Porque as pessoas podem duvidar que o Cristo existiu. Podem. Direito delas. Elas não tiveram na mesma época, não estão vendo. Eles podem usar da questão de eu não vejo, não é verdade. Então, tá, não tem problema. Ele vai focar nos milagres? Não vai focar nos milagres. Por quê? Os milagres, eles não são entendíveis por todos. Nem pra gente que está estudando aí um tempão. Faz tempão que a gente está estudando, está tentando buscar, e tem alguns que você fala assim, mas será que... Parece que não, está indo contra a lei natural das coisas. Como que poderia ser isso? Então, há pensamentos diferentes sobre os milagres. Moisés abriu o mar? Não, a água baixou. Será? Deus não teria a força suficiente para abrir um mar se ele quisesse, não? Então, fica nessa... Vai criar-se discussões sem fundamentos. Tá. Então, as predições, que são o que vai vir. Apocalipse da vida, como é interpretado o Apocalipse, a gente pode ter várias coisas, mas ele não foca nisso. Os dogmas que são providos da igreja, não vai focar porque é um pensamento da igreja. É um pensamento daquele grupo de pessoas que definiu que aquilo ali é um dogma e que não pode ser questionado. Então, a gente não vai focar nas diferenças. A gente não vai focar em nada que gere a dissensão. Então, ele vai focar onde? Ele vai focar na moral. Aí, ninguém que eu conheço fala que a moral do Cristo é ruim. Um ser como aquele, uma pessoa que agisse da forma como que ele agiu, na maioria do seu tempo, seria considerado uma pessoa boa. Fala uma pessoa, na maioria do seu tempo, que ninguém vai... A gente ainda não consegue reproduzir tudo que ele faz, né? A gente ainda não consegue executar todas as formas que Jesus executa. Então, vamos focar no que a gente concorda. Vamos focar na moral do Cristo. E na moral do Cristo, a gente encontra vários pensadores de várias religiões diferentes da nossa que entram em comunhão, que tentam buscar a Deus
e tentam trazer a lei de amor. Olha para você ver, são duas coisas. Ah, mas tem o politeísmo, tem vários deuses, tá, mas qual que é o fundo daquilo? O que aquelas pessoas buscam com aquela crença, com aquela percepção do mundo? Elas buscam o amor, elas buscam a felicidade, elas buscam Deus, elas buscam algo maior que elas mesmas. Então, vamos focar no que a gente está buscando em comum. Mas, claro, não sou só eu que estou falando sobre isso. A Sociedade Espírita Parisiense de Estudos, ele fala assim, no artigo 1º da Sociedade, é trazido: a Sociedade tem por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. As questões de política, de controvérsia religiosa e de economia social lhes são interditas. Lhes são interditas. Não diz a elas. Não condiz a ela. Então, vamos focar no que a gente está estudando em comum. No entanto, que na sociedade parisiense tinha anglicano, tinha judeu, tinha católico. Todas as pessoas eram aceitas, todas aquelas que queriam estudar sobre os espíritos, independente da crença. Independente do movimento que elas acreditassem, os dogmas que elas tivessem, as tradições que elas cumprissem, elas eram aceitas ali porque elas buscavam compreender as ciências, entendimento dos espíritos nas ciências morais, históricas, psicológicas. Então, era isso que eles buscavam, o que haviam em comum. Então, estava todo mundo ali ansiando por entender como era feito esse intercâmbio, o que é que ele causava na gente, o que é que poderia gerar de bom, qual que eram os propósitos trazidos por aquilo. Aí sim, eu não ligo para quais são as tradições que você tem, o que é que você acredita. Mas aqui, nesse ambiente que a gente está conversando sobre os espíritos e sobre as consequências morais dessa relação que a gente tem, dessa ideia de como a gente se interage com os outros, por que do nosso crescimento, o que vem depois da morte. Vamos tentar conversar juntos sobre isso, vamos tentar nos unir para poder buscar esse amor, buscar esse cerne das coisas. Tá, mas aí você fala assim, beleza, você fala das religiões aí, então, tá, mas qual é a certa? Tem certa? Se fosse a gente seguir o Cristo, por exemplo, o Cristo era o quê? Qual era a religião de Jesus? Ele é judeu. E ele seguia, à risca, mesmo. No entanto que a vida pública só podia começar depois dos 30. E ele começou exatamente depois dos 30. Ele fazia todos os rituais necessários. Deu para entender qual que é a percepção? Mas ele trazia um pensamento, até dentro da própria organização religiosa em que ele estava, tinha dissensões dos pensamentos. Tinha o pensamento de que o Messias era um Deus, seria um Messias da guerra, que traria o poderio material para a vida dele. E tinha uma outra pequena parcela que acreditava no Messias da paz, que ia colocar tudo no mundo de forma pacífica. E qual é a conclusão que a gente tem sobre as religiões, sobre essa diversidade? O Paulo traz uma coisa muito interessante no primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 21 e 22. Ele fala assim: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Opa, peraí. Aí nós entramos em contato com uma coisa bem parecida aí, né? Pra gente reter o bem. Então vamos tirar das coisas que a gente entra em contato o bem. Retirar o bem não entra naquela tolerância lá atrás. Buscar o bem certo. Então, se a gente está buscando o bem dentro das coisas, a gente está em direção à tolerância, em direção ao esquecimento do mal, perdão das ofensas, e focado em fazer o bem, em buscar o bem. Olha que interessante, olha que bonito. Porque a gente estava falando de diversidade
E agora vamos trazer para o nosso pequeno laboratório de experiência, para dentro da nossa casa, o nosso lar. Como deveríamos nos portar com pessoas com ideais e percepções diferentes dos nossos. Então, tolerância. A gente teria que reter o que é bom. Entender primeiro que a nossa relação ela é mais importante do que, do que as ideias que eu tenho na minha cabeça. Pessoas mais que ideias. Ah, mas eu acredito firmemente que se a pessoa entender sobre o espiritismo, ela vai mudar o que ela queria. Mas nem ela que tem que mudar. O que você pode fazer em relação a você? Você não vai mudar o outro. O outro muda por ele mesmo. Não vai ser um pensamento, uma ideia que vai fazer ele mudar. Não. Se a ideia fizesse mudar, era só estudar que a gente virava o Cristo. É o contato. É a relação. É o contato com os nossos reflexos que fazem a gente crescer. Com as nossas necessidades. Deus movimenta as circunstâncias e movimenta toda essa capacidade que ele tem de rearranjar as famílias e pessoas em seus locais devidos para que a gente possa carregar um fardo justo, um fardo que é leve para os nossos ombros. Temos toda uma perspectiva de família, de pensamentos, de entendimentos. Somos grupos reunidos de espíritos diversos. Não tem como falar que uma família é igual a outra. Por mais que a gente brinca, mãe é sempre a mesma, só muda o endereço. Mas não é. A minha relação com a minha mãe é diferente da sua relação com a sua mãe. A sua relação com o seu irmão é completamente diferente com a minha relação com o meu irmão. E assim é propagado. Não tem uma fórmula a se seguir para poder encontrar a harmonia de dois laços. Porque os dois laços estão feitos por espíritos singulares. São completamente diferentes. A percepção do mundo, os reflexos que eles precisam, estão neles. É eles que vão se complementar e aprender as coisas da maneira deles, na relação deles. Então, se eu pudesse pedir para você sair com alguma ideia daqui, é que a diversidade é que faz com que a gente cresça. A diversidade é que faz com que a gente se pergunte se realmente estou seguindo tudo aquilo que eu acredito. Porque eu tenho para mim uma frase que eu gosto muito, que é uma frase que veio na minha cabeça quando eu era muito novo, assim, e eu carrego para mim que da dúvida a gente só sai de duas formas. Se eu coloco a dúvida sobre algo, ou eu saio com um princípio de uma mudança, ou com o meu conceito fortalecido. E para isso eu não preciso ferir a ideia do outro. Eu não preciso ferir os preceitos do outro. Eu posso mostrar de forma muito amorosa o que é que eu acredito. E se aquela pessoa não quiser aceitar o que é que eu acredito, eu tenho que compreender o porquê que ela não aceita. Buscar entender qual é a relação. Pessoas mais que ideias. Não é porque a pessoa tem um pensamento diferente em relação à política, à economia, à religião. Lembrando a ideia das religiões que falharam, que falham e que são instituições humanas imperfeitas. Se a gente focar no que a gente está proposto, que é o crescimento, o amor, o compartilhamento dessa experiência e o melhoramento, e a direção é ir para Deus, é assim que a gente vai crescer. A religião, como instituição, ela geralmente vai atrair para ela os corações que se identificam com ela. Então, é melhor eu ir em direção a Deus com o meu coração em um local onde eu me identifico, que vai ser mais fácil para mim perceber, do que alguém me tentar cercear a minha percepção de mundo. E querer me empurrar para um lugar que eu não vou conseguir me conectar tanto com Deus. Então, é compreender o outro e apresentar. Não deixem de apresentar através do exemplo
o que é que a nossa religião, o que é que a sua religião faz com você. Porque a nossa religião, quanto movimento, é uma coisa, mas a sua religião, que é o seu contato com Deus, ele vem de outra forma. Compartilhe com o outro como é que você vive a sua religião. Como é que você caminha. E aí ele vai ver, aí ele vai com certeza ser convencido pelo seu movimento. Ele vai ser convencido não a compreender suas ideias, mas a, a compreender como você caminha. Às vezes ele tem ideias completamente diferentes, percepções completamente diferentes. Mas ele viu que você está caminhando no bem e fala, pô, o Jorge é tão bom, pena que é espírito, né? Eu preferiria muitas vezes ter essa denominação do que falar, olha, ele é espírita. É ser o amor, é ser a nossa luz, nosso crescimento, quanto ser. É ver que a nossa religião trouxe de bom pra gente. E com certeza, trazendo os exemplos da sociedade francesa, a tolerância é parte dela. E a gente conseguir exercer. Lembrar, tolerância com coerência. E a nossa coerência está na lei de amor. O que é o amor? Então, no Pensamento e Vida, eu vou seguir Pensamento e Vida de novo. Gosto muito do livro. Gosto muito de como é esclarecedor algumas coisas ali dentro. Vamos tratar de reflexo novamente. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça para toda lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura a generosa alma de todas as grandes religiões que aparecem nos cursos das civilizações, por sistemas de fé, à procura da comunhão com a bondade celeste. Nele se enraiza todo o impulso da solidariedade entre os homens. Então, todas as grandes religiões que surgiram e perduraram, elas estão indo em direção a Deus. Cada um da sua forma. É como se fosse um vaso no centro de uma mesa, em que ele é olhado de todos os lados de uma forma diferente, mas todos estão vendo o amor. Todos estão buscando o amor. Então, que a gente consiga ter essa compreensão e consiga enxergar no outro, nas ações do outro, esse caminho que ele está buscando, o amor. Esse caminho que ele está buscando o crescimento. Para que a gente possa ser tolerante e coerente com o que nós acreditamos. E eu queria lembrar novamente a frase que foi o início da nossa conversa, que ela resume tudo o que a gente falou aqui. Então, a primeira carta ao Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, se você quer praticar a sua religião, independente de qual seja, dedica aos seus o cuidado. Dedica à sua família o cuidado. Dedica aos laços que você estende o cuidado, com muito amor, com toda a vontade daquilo que você obteve com o Espiritismo, obteve com as crenças que você carrega com você. Porque todas elas, todas as crenças que você tem, toda a construção que você está fazendo, é porque você está caminhando em direção a Deus. É porque você está caminhando em direção ao amor. E é com esse amor que a gente tem que se identificar quando estiver no mini laboratório, onde há nossos reflexos, que é a família. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. E se tiverem perguntas, eu vou saber agora. Ô Jorge, pergunta, você falou tão bem que não teve pergunta nenhuma. O Jorge Jesus Ferreira, ele mandou um abraço para você e para todos e para os seus pais também. Um abraço, xará. Então, tá todo aí. Será entregue. Então, beleza. Sim,
O pessoal está agradecendo aqui, realmente o estudo foi muito esclarecedor, foi muito bom, né? A gente, pelo que dá para ver aqui, que não teve as perguntas, né? Deu para ver que foi tão claro, né? Que a gente assimilou tudo que você falou hoje, né? Agora é colocar em prática, né? Essa tolerância, esse cuidado com os nossos, né? Essa é a parte que nos cabe, né? A fazer. Pois é. Hoje nós tivemos aula teórica, agora nós vamos ter aula prática, né? Vamos começar a praticar. Eu estou estudando durante umas semanas aí, tá complicado ainda. Não, mas não é fácil, né? A gente não vai conseguir de um dia para a noite, né? Isso é um exercício diário e de acordo com as situações que vão aparecendo na nossa vida, aí sim nós vamos ter a oportunidade de estar colocando em prática e vendo se o que nós aprendemos, teoricamente, a gente consegue colocar. Né? Tem uma pergunta aqui da Rúbia. E quando o outro não colabora em ser ajudado? Então, é o princípio é o princípio do... Se ele não colabora em ser ajudado, eu faço a parte que cabe a mim. O que eu tenho que fazer? Qual é a minha relação naquele momento? O que é que eu posso fazer? Minha mãe costuma falar que quando eu não consigo fazer nada, eu ainda posso fazer uma prece. É o mínimo. Então, se esse é o mínimo, se a gente está em ação com alguém do lado, o que eu posso fazer em relação àquela relação, aquele laço que eu tenho? Não tem resposta geral para essa pergunta. É entender, compreender o outro, por que é que ele não coopera e o que é que te faz entender que ele não está cooperando. A compreensão desse laço é que vai te dar a resposta que você precisa. Assim. Então, é fazer o que lhe cabe, que te cabe. É isso que eu penso. Assim. É muito complicado falar. Como é que fala? Tratar relações sem estar na relação. Porque por mais que alguém te dê um palpite, é um palpite. Se não funcionar, se não funcionou meu palpite, não tem problema. Para mim. Pode ter para o outro. Isso mesmo. Só mas você falou uma coisa importante, que se eu não puder fazer nada naquele momento para o outro, eu faço uma prece. Você falou que é o mínimo que eu posso fazer, uma prece. Mas tem um poder tão grande, a prece, então assim, já é uma grande coisa que você está fazendo em relação ao outro. Sim, e é compreender a si mesmo, né? Porque às vezes você fala assim, pô, aquela pessoa não colabora, mas eu também não tenho a disposição para estar fazendo o que eu acho que eu preciso fazer. Então, compreendeu, você viu que não vai conseguir, então deixa eu fazer uma prece que quem sabe um dia eu tenha coragem para fazer o que eu preciso fazer. Então, a prece ajuda os dois lados. Isso mesmo, grande. Ela está agradecendo aqui pelo esclarecimento, a Rúbia. Né? Então a gente está te agradecendo muito, viu, Jorge, pela sua disponibilidade, pelo estudo que você trouxe com carinho para a gente, tão esclarecedor para todos nós. Né? Então a gente agradece a você e, com certeza, encontraremos mais vezes, ou virtualmente ou presencialmente lá na FECOV. Se Deus quiser. Com certeza. Então, meus muito irmãos, obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que estava aí. Pode. Então, meus irmãos, a gente vai estar passando para o encerramento. Então, a gente pede a vocês que levem o seu pensamento ao Pai Maior, para que a gente possa estar agradecendo mais essa oportunidade, Mestre Jesus, desse estudo tão esclarecedor, esse estudo que vai nos ajudar muito no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com as pessoas do nosso trabalho, do nosso convívio em geral. Agradecemos, mestre, por todo o apoio que a nossa Casa FECOV teve hoje e as demais casas espíritas, que muitas ainda estão tendo os trabalhos realizados. E pedimos, mestre, para que continue abençoando o Jorge, que com presteza, com carinho, trouxe esse estudo para nós, pedindo, mestre, que ele continue sendo fortalecido cada vez mais, para que continue a divulgação dos teus ensinamentos, do teu evangelho.
Pedimos, mestre, que abençoe a nossa semana para que ela possa também transcorrer com bastante tranquilidade e que possamos estarmos juntos novamente na próxima segunda-feira. Se conosco, hoje, agora e sempre. Amém. Então, Jorge, muito obrigado. Boa semana para você, que ela seja abençoada, tranquila, que Jesus continue nos amparando a todos. Um abraço grande. Grande abraço. Tchau, gente. Gente, muito obrigado. Boa semana a todos. Fiquem todos com Deus.